Estamos aqui em mais um episódio do podcast Jornada Empreendedora. Me chamo Micaele Alves, estou aqui com o Lucas e hoje o nosso convidado sabe muito bem o sentido da palavra luta. Né, Lucas? Exatamente. Olá, pessoal. Sou o Lucas Luiz. Estamos aqui com o Helder, professor de jiu-jitsu, e a gente vai conhecer um pouco da história dele, como que ele entrou no jiu-jitsu. Para a gente começar, fala um pouco da gente. Quem é Helder? Cara, então Helder, ele nasceu em Mato Grosso do Sul, na cidade de Corumbá. Eu vim pra cá com os meus pais, que meu pai foi transferido pra cá, né? Meu pai era militar e vim pra cá, se eu não me engano, com de 5 para 6 anos. Então vim morar já no centro da cidade, que é onde eu tô desde então, né? Já morei em outros lugares, mas fixo mesmo aqui no centro da cidade. Então já fiz diversos esportes, é, quase um multiatleta mirim. Então passei por vários esportes, futsal, vôlei na escola, que antigamente, né, até acho que acredito até hoje as escolas oferecem esportes para as crianças fazerem na educação física. Então eu era multidisciplinar na questão de esporte, ele gostava muito. Inicialmente, seus pais que te incentivavam no Era, esporte? não, acho que foi a escola mesmo. Uhum. A escola, meu pai e minha mãe até faziam esporte na escola na época deles, de handball. Meu pai já foi atleta de handball. Mas acredito que na escola mesmo me deu essa oportunidade de conhecer todos os esportes. Então eu fiz vôlei, fiz futsal, fiz basquete. Procurava outros lugares para poder fazer também. Aqui no centro da cidade tem para a Zona Sul o Aterro do Flamengo, que tem essa livre demanda para esporte, né? Tanto na praia quanto nas Uhum. quadras. Então aí eu segui fazendo os esportes e já acabei me encontrando de primeira no basquete. Foi o primeiro Então, foi esporte o que primeiro você se esporte. encontrou? O primeiro esporte. Eu participava de um projeto no Aterro do Flamengo mesmo, que era o Bola na Sexta na época. Então, eu fiquei fazendo por um bom tempo o projeto do Bola na Sexta. Em seguida, a minha professora me levava, ou levava os outros atletas, os outros alunos, né, para fazer peneirão, que é testes nos clubes. Até que eu consegui fazer um teste no clube municipal, que é na Tijuca, e eu consegui me federar por lá. Aí fiquei um bom tempo treinando basquete, jogando basquete pelo clube municipal. E o que te fez mudar essa. Então, eu fazia o basquete e esporadicamente eu fazia. Jogava pelada, né? Uhum. Essa famosa encontro de quem gosta do esporte se encontra para poder jogar, igual futebol. Então eu jogava ali na Vila Olímpica da Gamboa. Uhum. Ali tem uma quadra de basquete, eu ia pra lá jogar pelado com os meninos dali. Ter treino diferente. Pra mim era treino, né? Apesar de gostar bastante, eu encarava como treino para estar sempre me atualizando e treinando. Porque apesar de estar fazendo bastante tempo basquete, eu já não tinha mais, começava a não ter mais altura para jogar, Sim. que foi também um dos motivos que eu parei de jogar. Então, quando eu chegava mais cedo, eu via um professor montando um tatamezinho próximo à quadra de basquete. Eu vi ele montando e, tipo, depois a aula rolando e eu ficava ali jogando basquete, mas prestando atenção nas crianças fazendo judô. Era judô. Isso com quantos anos? Ah, eu devia ter 13, 14 anos. Aí até um dia que eu falei assim, cara, acho que eu vou chegar um pouco mais cedo e vou ver. Vou estar ali mesmo, vou chegar mais cedo. O jogo que o pessoal se encontra é um pouquinho mais tarde. Então vou tentar chegar mais cedo e ficar olhando ali, de repente até fazer uma aula. Aí cheguei mais cedo, perguntei pro professor se eu podia fazer, ele pode fazer, já me ajuda aqui. Montei os tatames e fiquei fazendo ali as brincadeiras de judô. Rolamento, entrava em queda, movimentação que ele passava mais lúdica, né? Porque era bastante criança ali das comunidades ao entorno ali da Vila Olímpica. Então eu me interessei. Aí ia por pelada de basquete e ia pro treininho de judô. Uhum. Gostei, fiquei fazendo isso por um tempinho, só que aí tive que parar de ir para Gamboa porque começou a ficar muito perigoso. Uhum. A pelada começou a ser um pouquinho mais tarde, não podia ficar até mais tarde na rua. E eu fiquei só indo para os treinos de basquete mesmo no clube municipal. Sim. Depois de um tempo, a minha altura não ajudou muito e eu tive que escolher.
qual esporte eu ficaria. Aí eu falei, cara, acho que eu vou continuar fazendo esporte de contato, procurar de repente um judô. Ele já passava noções de neuazá, que é a luta de solo do judô. E eu falei assim, ou isso ou jiu-jitsu. Porque ele também, se eu não me engano, ele me falha a memória, ele também era faixa preta de jiu-jitsu, além de ser faixa preta de judô. Uhum. E eu saí do basquete, continuei jogando pelada de vez em quando no basquete e tal. Eu tinha uns amigos aqui pelo centro que faziam jiu-jitsu. Isso com quantos anos? Aí já era pra 14, 15, Ah. 15 anos. Aí com 16 anos eu já comecei a trabalhar, ter meu próprio dinheiro ali e tal. Eu falei, cara, eu vou procurar um lugar pra onde eu possa pagar pra poder fazer jiu-jitsu. A minha referência até então era a família Gracie, né? Sim. Que foi o pontapé inicial, né, do jiu-jitsu no Brasil. Procurei na internet o jiu-jitsu centro. Aí achei a academia Gracie ali na Rua da Alfândega e comecei a fazer lá, né? Comecei a fazer lá e esporadicamente meus amigos me chamavam para ir para academia deles. Eu sabia que era para ter aquele confere ali, né? Tipo, tá fazendo jiu-jitsu também, me amassar e ter aquela resenha. Aí fui uma vez, fui duas, fui três e com meu professor eu me senti em casa. Isso na Grace ou... Já na academia dos meus amigos. Entendi. Já na academia do meu professor hoje em dia, que é o Luiz Fernando. Que, pra você ver, hoje eu trabalho numa academia do mestre Roberto Mendes, Uhum. que é aqui na Rua Riachuelo. E essa academia que o meu professor já dava aula era do Roberto também. Era um lugar aqui próximo ao Baldino do Amaral, que era a academia onde o Roberto também dava aula de karatê. E o meu professor também dava aula de jiu-jitsu. Então, cara, eu me senti em casa. Então foi o lugar. Acredito eu que na maioria desses lugares assim, onde você vai praticar um esporte, a primeira coisa que te faz ficar é o ambiente. Sim. Então você tem que se sentir em casa, tem que se sentir à vontade, Uhum. ter prazer em ter que ir, né? Uhum. Estar lá. E Então você- isso faz muita diferença. Sim. Você tava falando com a gente que você mudou de uma academia para outra. E o que te fez se sentir tão à vontade nessa nova academia? Então, além de estar frequentando por várias vezes na academia do Mestre Luiz e ser muito bem recebido, não só por ele como os outros alunos dele, e também, tipo, acho que contou muito dos meus amigos, né? Estarem treinando ali também com ele. Então isso acabou ajudando, né, pro ambiente que eu encontrei lá. E o Mestre Luiz, eu vou ter oportunidade de falar mais dele, então, tipo, acredito que boa parte foi ele, do jeito que ele me recebeu, do jeito que ele soube conduzir ali essa minha troca. Então, me ajudou bastante. E desde que você começou com ele ali, você tinha quantos anos naquela Ali época? já era para 14, de 14 para 15 anos. De 14 para 15. E ali você já via que era isso ali que você queria pro seu futuro? Você já estava treinando para se tornar um atleta? Ou Não, você tinha que conciliar com o seu trabalho? não, muito pelo contrário. Ali eu tava vendo como um lazer mesmo, né? Tava vendo como um lazer, como eu te falei, comecei a trabalhar, minha referência de jiu-jitsu era Gracie, como eu comecei a trabalhar e tava ajudando em casa e sobrava um dinheiro, eu falei, cara, eu vou decidir o lugar, eu vou escolher um lugar onde eu possa treinar. Então, ainda não encarava isso como uma profissão. Mas você tinha alguma profissão, assim? Tipo, Então, eu quero como eu ser... trabalhava no bar, eu gostei muito dessa área, tipo, de barman, bartender, de trabalhar, tipo, entendendo do que eu tava fazendo de drink, entendendo, tipo, de criar drink também, eu já tava começando a fazer isso. Bem diferente, né? Então, era uma coisa, tipo, muito fora da área do esporte. Sempre gostei do esporte, achava que poderia ser jogador de basquete, mas já vi que, tipo, já não era tanto pra mim. Que ia continuar sendo um esporte do coração, porque eu gostava muito de jogar. Então, mas não encarava mais como profissão, até porque não dava mais. Hoje em dia você ainda joga? Difícil, difícil. Faz muitos anos que eu não vou lá pra... Eu até passo por lá e fico sentado vendo a galera jogar, mas, tipo, não jogo mais. Uhum. Até uma coisa que tá na minha listinha ali pra voltar a fazer, porque eu gosto Voltar. bastante. Mas eu não faço.
E aí depois você teve algum momento ali nesse meio de você tinha que trabalhar e treinar que você pensou em desistir do jiu-jitsu? Sim, não. Eu pensei, não é questão de desistir, mas eu falei assim, cara, acho que vai ter que deixar um pouco de lado porque eu preciso focar aqui no trabalho. Então, o trabalho também já começou a meio que comer os meus horários, fizeram os horários de treino, ou era de cedo, 7 da manhã, ou era a partir de 6 horas. É onde eu trabalhava na editora, os eventos eram 6 horas da tarde, né? Hum, Então, alguns eventos rolavam até tipo 3 da manhã. Aí até fechar o caixa, até eu conseguir deixar tudo alinhado pro já dia acabou o treino, seguinte, né? tipo, já passou muito da hora de Cansado. descansar, eu não conseguia acordar no dia seguinte para poder ir pro treino. Esporadicamente eu conseguia treinar, mas bem cansado, Uhum. porque eu também tinha que chegar mais cedo lá no bar da editora para conseguir ajeitar tudo, ver o que estava faltando para poder comprar, então acabou ficando meio complicado de estar treinando direto. E, Foi um tempo que eu tive que dar um tempo assim, né? Tipo, intercalado. e Sim. quando que você conseguiu voltar? Desculpa, quando que você conseguiu voltar para o jiu-jitsu? Você ainda era faixa azul, né? Ainda Ou era não? faixa azul. Ah, Faixa azul. Eu comecei a treinar direto. Essa editora acabou que eu saí. Nessa transição da editora, eu saí do bar. Eu fui trabalhar no caixa. Do caixa, eu fiquei da parte de gerenciamento dos eventos que acontecia à noite. E depois eu saí dessa casa onde acontecia os lançamentos e fiquei na parte da editora mesmo, trabalhando em tipo demanda de livro, despacho de livro, fazendo registro dos livros, mais na parte administrativa. Aí acabou que eu saí da editora e tive um leve tempo assim para começar a voltar a treinar. Mas é preocupado já porque já não estava trabalhando mais. Uhum. Então, tentando correr atrás para poder arranjar um outro emprego para poder trabalhar. E até então, não, o jiu-jitsu para você era um esporte, era algo adicional, e seu Adicional. foco era conseguir um Totalmente. emprego remunerado ali. Exatamente, E exatamente. quando que foi essa virada de chave? Não sei se o seu professor chegou para você ou você falou, não, eu preciso focar agora 100% nisso aqui. Isso aqui é o que vai pagar minhas contas Ah, tem muita futuramente. reviravolta. É? Porque, tipo, eu tive que parar de novo para treinar, porque comecei a trabalhar no varejo como vendedor. Então, shopping, você tem às vezes horário para chegar, mas para sair você precisa bater meta. Então, começou a ficar mais complicado ainda. 7 por 0 a escala, né? Exatamente. Então, e não tem jeito. Tipo, shopping, quanto mais você tá lá dentro vendendo, mais comissionado você é. Então, tipo, era o objetivo. Sim. Entendeu? Tá podendo levantar um dinheiro bom até pra, tipo, ter uma qualidade de vida. Não só pra mim, né? Mas colocar uma qualidade de vida também em casa. Uhum. Então, aí eu deixei de treinar por um bom tempo. Por um bom tempo mesmo. Até que eu saí de uma loja e esporadicamente também ia lá treinar, porque conseguia. Ah, quero trabalhar na parte da manhã, quero trabalhar na parte da noite, né? Então conseguia às vezes ali fazer um horário onde conseguia sair rápido da loja e tentar pegar o horário da noite de treino. Ou conseguia pegar no horário da tarde, pegar o horário da manhã de treino. Então eu ficava aí tentando fazer aquele jogo de cintura ali, dança das cadeiras para tentar treinar e tentar conciliar junto com o trabalho na loja. Caramba. Saí dessa loja do varejo, aí fiquei nessa correria também de tentar achar um outro lugar para poder trabalhar e voltei pro jiu-jitsu por um. Depois que eu saí dessa loja, eu trabalhei. Trabalhei tipo de freelancer assim, em algumas outras coisas. Depósito de amigo, vendendo, Uhum. enfim. Isso com quantos anos? Aí eu já tava com 17 para 18 anos. Caraca, bem novo ainda. 17 para 18 anos. Uhum. Aí fiquei um bom tempo parado, mas treinando ali, tipo um ano e pouquinho, e em seguida já engrenei numa outra loja. Só que o que aconteceu? Nesse meio tempo eu comecei a trabalhar na academia do meu professor. Hum. Então eu trabalhava ali no recebimento dos pagamentos e no repasse do pagamento para os professores. O que tinha que pagar no cartão era com a parte do financeiro, o que pagava no dinheiro deixava tudo separado ali e tal. No final do mês deixava tudo bonitinho e já
fazia o repasse para os professores. Ele que te convidou? Ele que me convidou para trabalhar lá. Porque fiquei feliz da vida, porque eu estava ali trabalhando num ambiente que eu gosto e tinha um tempinho ou outro para um treino para poder treinar rapidinho. Ele, ó, pode até treinar, mas não deixe de fazer sua função. Aí, enquanto estava trabalhando ali, conseguia fazer aquele meio campo ali. Mas aí Trabalhava quando você ali. tava ali, você só tava ali, né? No trabalho, ou você tinha outro trabalho ainda? Não, só tava ali. Fiquei um Ah, tempinho tá. ali trabalhando na academia com o meu professor. Nessa parte da recepção. Legal. Aí treinava e, tipo, comecei a dar as aulas particulares dele. Ele precisava de alguém para estar ensinando junto ao aluno dele e eu ficava ali. Treinando com ele, Pô. com o aluno, com ele, com o aluno. Com ele. Aí, tipo, tinha dias que ele tinha 8 aulas para poder dar e passava basicamente a mesma posição, porque ele fazia um roteiro, né, de posições. Passava a mesma posição para os 8 alunos. Então, às vezes, eu fazia a mesma posição, tipo, mais de 50 vezes. Pra você é bom, né? Ótimo, porque eu acredito, eu sempre bato nessa tecla, que a melhor forma de você aprender é ensinando. Porque você consegue ali ver aos poucos um detalhe, um outro, ou consegue ter a percepção ali do biotipo do seu aluno, até onde ele pode chegar, o que você pode conseguir extrair dele ali. Então, você ensinando, você consegue, tipo, a mesma posição que você faz para uma pessoa não vai ser a mesma posição que você vai dar para outra, porque são biotipos diferentes, tempos de pensamento diferentes também, entendeu? Aprendizado. Então, eu aprendi muito sendo essa ajuda que eu dava pro meu professor. Aí, mas ainda assim colocava o meu currículo para poder trabalhar em outro lugar, né? Aí recebi uma proposta para trabalhar numa loja e Ah, tá. Pode ir. para trabalhar numa loja, eu falei assim, cara, é uma loja que eu gosto muito e eu acho que vai dar para conciliar. Então é uma loja que eu gostava muito das roupas, era uma loja que tipo eu consumia algumas roupas. Então eu falei assim, cara, acho que eu vou trabalhar assim nessa loja. Aí fui para trabalhar nessa loja e o que que eu fazia? Eu ia de manhã cedo para essa loja para poder trabalhar. Saía umas 6 horas, 5h30, ia correndo pra academia para poder fazer o fechamento de caixa. Ver o que foi pago, o que não foi pago, tipo, fechar a academia e às vezes limpar também a academia para deixar ela pronta pro dia seguinte. Então eu fiquei por um bom tempo Conciliando, né? conciliando esses dois. Caramba. Aí fiquei lá por um bom tempo fazendo isso. Tipo, saía da loja direto pra academia, saía da loja direto Mas pra academia. continuava treinando? Continuava treinando. Uma vez ou outra eu conseguia pegar um treininho, aí eu falava, pô, posso treinar esse treino? Ó, treina, mas aí o fechamento pode deixar que esse clã de tal fica ali recebendo se tiver alguém que pagar, ou vai ali rapidinho e recebe e volta pro tatame. Então eu ficava às vezes na recepção de kimono já, tipo, recebendo o pagamento e enquanto o pessoal tava treinando. Aí tocava o tempo, pum, ia pro tatame. Então eu fiquei por um bom tempo assim também. Até que chegou um tempo que o meu contrato na loja acabou e eu fiquei direto na academia. Quando teve uma transição de endereço, assim que a gente mudou, porque a academia começou a ficar muito pequena, e tinha um espaço na frente da academia que era muito bom, mas ficou nos trâmites de mudar ou não mudar, mudar ou não mudar. Mudamos e assim que a gente conseguiu deixar a academia toda alinhada para poder começar as aulas, meu professor, cara, vou te dar um horário aqui para você poder dar aula. Ah, que Aí eu legal. falei, eu dar aula? Ele, cara, com o conhecimento que você tem, a galera já te conhece, sabe? Eu vou estar aqui do seu lado porque eu já era faixa roxa. Pro faixa roxa, você é o monitor, né? A partir de faixa roxa, você pode ser instrutor monitor, com a supervisão de um faixa preta. Então, essa história que eu fiquei ajudando ele nas aulas particulares, de certa forma, assim, tinha uma bagagem de posições. Mas eu tinha Mas é uma porque você bagagem de. fazia É, milhões de vezes a mesma posição. exatamente. Mas eu tinha bagagem de posição, mas ali como aluno, junto com o Sim. aluno dele. Não como uma pessoa que vai estar puxando um treino e pedindo pro aluno fazer. Então eu me via mais como um aluno e não conseguia me ver como um professor, um instrutor ali. Então de primeira assim Foi um desafio, foi né? um desafio. Foi muito desafiador. Eu falei, caraca, será que eu tô preparado? E tipo, cara, vai dar certo. E como é que foi pra você?
esse começo? Cara, foi uma virada de chave. Como eu falei, tipo, eu não escolhi o jiu-jitsu. Muito jiu-jitsu me escolheu. Muito mesmo, muito, muito. Acho que o caminho que eu fiz, se eu parar pra pensar hoje e tentar, falar assim, cara, acho que por aqui, se eu mudasse, cara, eu acho que eu não mudaria nada. Muito pelo contrário. Eu E você faria o mesmo. fugia, né? Exato, às vezes eu tinha que fugir mesmo, porque eu Do tinha que ir por jiu-jitsu. um outro caminho, É, pela questão de remuneração mesmo, sim. que eu precisava. Então, por mais que às vezes o jiu-jitsu no começo não me deu uma remuneração que eu achava que deveria ter, mas eu sempre acreditei no processo. Então, falei, cara, tipo, meu professor também, tô desde o começo com ele, pô, penou demais numa academia, penou demais numa outra, conseguiu abrir a academia dele, Legal. sabe? Então, tipo, eu via muito meu professor como um espelho ali, tipo, um norte. Ele me dava muito um norte, direta e indiretamente. Então, sempre que eu pensava assim, cara, hoje tá difícil, mas, pô, sempre via, cara, não, eu tô fazendo uma parada que eu gosto, é uma parada que eu acho que eu vou levar pra frente sim, mas ainda assim ficava naquela, tipo, cara, eu acho que eu preciso de fazer alguma outra coisa pra poder Uhum. complementar aqui. Então eu ficava nessa, tipo, dava as aulas de jiu-jitsu e trabalhava na academia ao mesmo tempo. Então ainda comecei e continuei por um bom tempo trabalhando na recepção da academia e tinha os meus horários ali pra poder dar aula. Sim. Então, aí, pô, meu professor não tem um horário pra poder dar aula. Aí o meu professor chegava assim, pô, Helder, eu não tenho esse horário aqui pra esse aluno. Você quer dar aula pra ele, particular? Ele ficava, caraca, eu dar aula particular? Já Ficou era meio... preta já? Não, não, ainda era roxa. Uhum. Eu Maneiro. comecei a dar aula já a partir de roxa. Pô, Da aula da maneiro. faixa roxa. Então, tipo, eu fiquei, caraca. Aí foi, tipo, minha primeira turma. Consegui enganjar ele na primeira turma. Falei, cara, que ninguém vai querer ter aula com roxa, cara. Fala, que loucura, meu professor tá me dando uma turma. Como é que é isso? Aí, tipo, muito pelo contrário. Tipo, caraca, o Helder tá dando aula, pô, vou no horário do Helder. Vou lá no horário do Helder. Aí, quando eu via, tipo, faixa preta vindo pra minha aula, eu ficava, caraca, Que cara, legal. a galera tá aqui, tipo, tá dando certo, né? E o que que você acha que faz as pessoas cativar, que você consegue cativar, assim, as pessoas que você conseguiu fluir bem aí como professor? Cara, acredito que aquela história que eu falei do ambiente, eu acho que ajuda bastante. Então, o ambiente que a academia, que o meu professor sempre deu pra academia, é uma coisa que, tipo, faz total diferença. Então, eu não vejo o aluno só como aluno. Eu não quero que ele esteja ali só porque ele está pagando para poder dar aula. Além disso, né, ele está pagando um serviço, cara, eu quero que ele se sinta bem estando ali. Então, eu quero criar um ambiente onde ele, como eu falei a gente estava tocando uma ideia sobre a questão das crianças e tal, Uhum. que eu gosto de saber como é que eles estão, conversar mesmo com eles. Então, tipo, é isso. Acredito que você se inteirar o extra tatame da pessoa que está ali do seu lado é muito importante. Uhum. Porque por muitas vezes eu vi o jiu-jitsu ali como uma válvula de escape. Já não só para mim. Porque Sim. sempre treinei, então, tipo, acredito eu que essa questão de não querer abandonar o jiu-jitsu e escolher um ambiente onde meu professor proporcionou isso, ele me deu uma válvula de escape. Era um lugar onde eu podia, tipo, relaxar e se eu precisasse conversar com ele sobre qualquer outra coisa, ele estava ali para poder me escutar, para poder me dar um conselho, para poder me dar um norte. Então, acho que isso eu peguei muito dele. De Uhum. estar ali, querer saber, pô, tentar deixar o aluno mais confortável possível dentro das limitações dele. Não cobrar dele mais do que ele pode me oferecer momentaneamente. Porque o que eu posso fazer por ele é sempre fazer com que ele, tipo, chegue ao ápice do rendimento dele, não só de rendimento como atleta, Uhum. mas no geral, sabe? Como no trabalho dele, ele ir pro trabalho dele, tipo, mais confiante, ele estar na rua andando mais confiante, conversar com alguém, porque tem muitas pessoas que têm Sim. problemas extra-tatame que a gente dificilmente conseguiria saber ou chegar naquele ponto se a gente não tivesse ali dentro para poder conversar sobre isso. E É.
é a primeira é o primeiro gelo, né? A primeira barreira de gelo que a gente consegue quebrar é conversando, estando dentro do tatame, o cara se sentindo bem, vestido o kimono. Tem uma, tem uma parada que é até curiosa, que vira e mexe passa no Instagram, nessas páginas de motivacionais e tal, que é uma imagem de um executivo, né? É um desenho, na verdade, ou uma criação de IA, de um executivo e de parece que é um construtor, um mestre de obra, né? De capacete e tal, e os dois estão de frente um pro outro se reverenciando. Então ali, no tatame, os dois são a mesma pessoa, os dois são iguais. Uhum. O executivo pode estar de faixa branca e o construtor ali, o mestre de obra, pode estar como faixa preta. E os dois vão se respeitar. Então, tipo, é um nivelador ali social, um nivelador até mesmo para ego, às vezes, que dificilmente teria se fosse do lado de fora. Uhum. Entendeu? Essa conexão que as pessoas fazem, tipo de interação, de falar, de se respeitar ali dentro. Então, acho que é muito importante a gente criar esse ambiente. Então, acho que a gente fazendo isso, como eu comecei a fazer desde o do começo com o meu professor, faz com que as pessoas, tipo, se sintam à vontade de ir. Tipo, vamos lá na aula do Helder. Pô, tem ciclano de tal que vai também. Pô, e isso foi uma construção. E quanto tempo de você tá na academia do seu professor dando aula, como roxa, né? Pra você abrir o seu próprio espaço e já dar os seus primeiros passos como você, como o professor da sua academia? Então, é uma coisa até que eu quero futuramente. Eu ainda não tenho meu espaço, mas é um projeto que eu quero levar pra frente. Você ainda dá aula, né, dele? Dou aula na academia dele, No né? mesmo espaço dele, no caso? No mesmo espaço dele, Ah, tá. Perfeito. né? Então, Você tem meio que a sua marca, na verdade, sim, né? sim, sim. Eu tenho Não tem minha um espaço equipe hoje em físico, dia, não mas tenho um tem... espaço físico. Uhum. Mas hoje em dia, tipo, depois de muito tempo, no meio da pandemia, na verdade, eu passei por vários processos, né, dessa academia do meu professor. Então, no meio da pandemia, eles conseguiram achar um espaço, tipo, gigante, né, para poder estar saindo, porque a dona do local tava querendo, pediu, né, o local e tal, aí, tipo, no meio dessa transição, assim, da pandemia, procurando lugar para poder trocar, a gente conseguiu achar um espaço que hoje é lá na Rua do Acre, que é um tatame gigante, são 2 andares, então, quando eu fui para lá, eu continuei dando aula lá, né? E só fiquei dando aula. Hoje em dia eu só dou aula. Depois de muitos anos, o Roberto, que foi lá do comecinho, quando meu professor me recebeu lá para poder treinar, já estava com o espaço dele aqui na Rua Riachuelo, que perguntou se o Luiz teria alguém de confiança para poder estar tentando ajustar ali as coisas da academia junto com ele. Aí o Luiz falou assim, cara, eu tenho sim. Tem um Helder que dá aula aqui. Eu acho que até o senhor conhece ele. Ele, Helder? Eu falei, o Helder. Aí ele ficou assim, tipo, caramba, o Helder ainda tá com você? Eu falei, é. Ele falou, o Helder ainda tá comigo, vou pedir pra ele lá conversar com o senhor, então. Aí reencontrei o Roberto, depois de muitos anos, e hoje em dia eu trabalho na parte da recepção, lá da academia dele, e dou aula na academia dele também. Aula para adulto e para criança. Bacana. Hoje em dia você já é preta, né? Já sou preta, já vai fazer 9 anos. Caraca. Pô, 9 muita anos de coisa. preta. Quanto tempo tem essa trajetória toda no jiu-jitsu? Desde os 13, né? 13, 14? 13 por aí. Legal. Por aí. Nossa. E com o meu professor já tem mais de 20 anos que eu tô com ele. Porque, tipo, eu comecei com 13 anos ali, mas ficou entre, tipo, indas e vindas, né? Sim. Tendo que conciliar isso com um lugar remunerado, né? Sim. Pra poder estar continuando fazendo jiu-jitsu. Mas hoje, desculpa. Não, pode falar. Hoje você é focado 100% nas aulas de jiu-jitsu. Sim. Hoje em dia, Nas- grande nas parte... academias. Isso, grande parte, sim. Uhum. Sim. Queria falar sobre um pouco, né? Sobre as faixas, né? Porque a gente tinha comentado sobre a diferença de uma faixa para outra. Uhum.
Você sente muita diferença, por exemplo, de um faixa branca para um faixa azul em questão de disciplina, na calma? Porque, por exemplo, eu quando eu fazia jiu-jitsu, né, eu percebia, por exemplo, eu como branca eu era muito afobado, mas Sim, pô, você vê um cara que é faixa marrom ou um preta que tem toda uma calma, sim, né? sim. Tipo assim, a calma que você está passando agora falando com a gente, Uhum. dá pra ver que você também é assim no tatame. Então, você sabe o que você está fazendo e às vezes a gente branco porque, né, não tem tanta técnica, não tem tanto Sim, sim. conhecimento, já quer finalizar, quer fazer algo Exato. de diferente e você vê essa diferença Ah, tem toda. muito, muito. Tem. O iniciante, assim, ele entra num lugar. É hostil, né? Tipo, não dá pra falar que é tipo, é tranquilo. É tranquilo, mas é um ambiente hostil. Principalmente que você troca energia com a pessoa, né? Então, o faixa branca que tem pouco conhecimento, ele vai querer trocar mais energia ainda, vai querer fazer muito mais força e não vai ligar tanto pra técnica. Claro que tem pessoas que são fora da curva. Tem faixa branca que é fora da curva que pega as posições, tipo, muito rápido. Mas na sua grande maioria, o faixa branca é aquele que, tipo, é o destemido. Tu fala pra ele, vai com preta, ele vai com preto e vai pra cima do preta e não quer saber de nada. Se o preto, tipo, não souber controlar e não tiver calma também, ele acaba finalizando preta de alguma forma. Entendeu? Ou Entendi. acaba mordendo o preto, se deixar. Mas tem diferença sim, tem diferença. O cara, quando ele começa, o aluno, quando ele começa a ter um pouquinho mais de conhecimento, ele vai aprendendo assim a lidar com essas emoções que é, tipo, essa troca de energia, né? Ele Uhum. vai tendo mais conhecimento, assim como a gente estava conversando sobre a questão de desbloquear, né, Uhum. alguns poderes, né? O faixa branca ele começando a entender isso e aos poucos ele vai tipo conciliando entre a força que ele vai fazer com a técnica que ele tem que empregar ali na hora. Então, tipo, acredito que isso vai melhorando a cada graduação que ele vai ganhando. Na nossa academia a gente faz exame de faixa, né? Então, tipo, tem todo um roteiro que você precisa fazer no dia. É tipo uma prova. Uhum. Você precisa fazer para você trocar de faixa. E é um momento onde, tipo, a galera mais fica doida, tipo, querendo aprender mais ainda. Tipo, os professores e o meu professor e eu, a gente passa, tipo, essa lista durante o ano inteiro. Durante o ano inteiro, o aluno, ele vê toda essa lista. Só que chega na hora que a gente apresenta a lista para ele, ele fica, cara, mas isso daqui... Hum. Eu não lembro disso daqui. Cara, a gente passou isso. A gente passou aquilo, a gente passou assado. Então ele fica, caramba. Então é um momento que ele fica mais concentrado ali. E é um momento que ele fala assim, cara, eu sei isso. Mas por algum momento, tipo, passou despercebido. Então, quando ele estuda mesmo ali, o exame nada mais é que vai provar para você mesmo que você tem o conhecimento. Porque o Uhum. professor ele vai analisando isso durante o ano inteiro. Ele vai passando essa lista durante o ano inteiro. Mas quando você fala pro aluno que ele vai fazer uma prova para poder mudar de faixa, aí ele fica doido. Esquece, né? Aí Dá um ele branco, né? fala. Aí você fala para ele: não, cara, é mão direita que você tem que levantar. Ele tá levantando mão direita. Hoje tive uma aluna recentemente entrou lá para poder ter aula comigo, eu explicando para ela, tipo, ó, fica calma. Como você tá começando hoje, eu vou só te pedir os comandos e você vai fazendo. Aí eu falei, você vai segurar com a sua mão esquerda na minha mão direita. Ela ficou, mão esquerda com a mão direita. Aí ela levantou a mão direita para segurar minha mão direita. Eu falei, não, não, é a outra esquerda. Ela, ai meu Deus, isso é muito confuso. Eu falei, não, fica tranquilo, é assim mesmo, é assim mesmo. Mas eu costumo, quando eu faço esse tipo de comando, não encostar ou pegar e colocar. Justamente para ela ter essa percepção e, tipo, sempre que ela precisar fazer, não lembrar que eu tô segurando ou que, Uhum. tipo, teve um toque na mão dela para ela poder fazer a ação. Tem uma autonomia, né? Exatamente, uma autonomia para fazer, tipo, todas as posições. Então, essa questão do exame vai fazer com que o aluno, tipo, exercite mais ainda isso. Porque aí ele vai pegar um outro branco para poder fazer a lista junto com ele. Uhum. Aí, tipo, eu fico os dois quebrando a cabeça. Aí, tipo, um começa a pegar uma técnica mais que o outro, aí já vai ensinando pro outro. Aí eu falo assim, cara,
pega uma pessoa que vai fazer o mesmo exame que você, e você ensina uma parte que você sabe, ela vai ensinar uma parte que você sabe. Um vai complementar o outro. Como a gente estava conversando lá, que eu falei, tipo, eu acho que a melhor forma de você aprender é você ensinar. Então, se você sabe uma técnica ali, canta pro cara. Faz ali a posição, entra na posição, vai explicando para ele como é que ele tem que fazer, e o que ele souber, ele faz a mesma coisa com você. Então, isso vai desbloquear. Quando ele faz esse exame, ele está apto a poder pegar a próxima faixa. Aí é de branca para azul, de azul para roxa, de roxa para E marrom. elas demandam o mesmo tempo de uma para outra? Então, o tempo mínimo de boa. faixa é de 1 ano. Então, o único que não tem o tempo mínimo é de branca. Pela questão, tipo, o cara começou a fazer jiu-jitsu, mas caraca, quer muito fazer, entrou pro esporte, mas para adulto tem que ter uma vida mais corrida, tem outras demandas para poder fazer, às vezes que o cara acaba dando uma estagnada ali e acaba saindo. Uhum. Então, não tem tempo mínimo, né? Não tem tempo máximo para faixa. Mas em 2 anos assim, a pessoa Normalmente, faz né? o exame e ela tá apta a poder pular para outra faixa, né? Mas o Entendi. tempo mínimo é 1 ano e o máximo é 2 anos para cada faixa. Entendi. Interessante. Tanto de preta para de marrom para preta. De marrom para preta também. Algumas academias têm esse tempo mínimo e máximo, né, de marrom para preta. E lá na academia, o aluno, para poder passar da marrom para preta, ele faz um curso. Um curso de 2 dias na sede da GF Team, que é a nossa sede principal, na matriz, né? Que aí lá eles te ensinam gestão de academia, ensina basicamente o caminho para, se você quiser seguir como professor e levar o jiu-jitsu como profissão mesmo, ele te dá ali um norte para depois você ir aperfeiçoando isso. Então é primeiros socorros, gestão de aula, gestão de academia, como você montar ali certinho cronogramas de aula. Então, te dá um certificado para você já estar apto a ser faixa preta. Te dá um pontapé inicial, né? Você parece uma pessoa muito calma, né? Você era assim antigamente? Ou, ou você moldou isso com o esporte? Cara, acredito que o esporte me ensinou muito isso. É. Muito, muito desde do esporte dentro da escola, até quando eu me federei no basquete, porque eu sempre gostei, né? Eu era muito não muito agitado, mas como qualquer outra criança, né? Com muita energia, você o pai quer ter uma válvula de escape ali pra criança, pra ele estar mais calminho quando chegar em casa. Mas pô, cara, eu sempre fui assim. Mas o esporte me ajudou demais. Você tenta passar isso também para os seus alunos em questão de. Até porque, por exemplo, você é faixa preta, né? Então, você, mais que ninguém, tem que ter um autocontrole muito grande, né? Porque a gente sabe como que é a vida, né? Aí Sim. fora, a gente tem muita diversidade, muitas pessoas, ainda mais hoje em dia, né? Que são muito acaloradas e por qualquer coisa querem brigar, Sim, querem sim. alguma coisa. Você tenta passar também essa calma para os seus alunos Cara, assim, para poder ter esse controle tento de. bastante. Bastante mesmo. Inclusive, alguns alunos particulares, eu até tento exercitar bastante neles isso. É algo seu ou é um direcionamento do jiu-jitsu ter esse Cara, eu autocontrole? acredito que os dois. O jiu-jitsu ensina muito que momentos adversos, principalmente, vamos supor, num treino de luta, e em algum momento você vai estar por baixo, sofrendo uma pressão terrível. Se você não manter um autocontrole, você não vai conseguir sair disso. Você acaba se desesperando, você acaba cedendo uma posição ali onde não é para ceder, ou tomando uma decisão errada, onde às vezes você vai piorar a situação. Entendeu? Então, tipo, eu acredito que você manter a calma na pressão ali vai ser o melhor caminho para você ter a melhor decisão. Então, acho que o jiu-jitsu me ensinou isso muito. Legal. Muito, muito, muito mesmo. Entendeu? Porque às vezes não é no grito, não é se exaltando, não é, tipo, tentando devolver na mesma moeda que você vai ter a melhor decisão ou você vai ser a melhor pessoa, não. Sim.
Entendeu? Então, acho que acredito que o jiu-jitsu me ensinou bastante isso. Você queria, né, falar um pouco sobre a sua vida no jiu-jitsu, né? Que você contou um pouco pra gente. Cara, ela ensina muita coisa pra gente, né? Principalmente, ela tem tudo a ver com empreendedorismo, tá? Você teve seus altos e baixos e você nunca desistiu, né? E isso é o Uhum. que que é mais importante e é o que trouxe você, né, aonde você está hoje. É, e dizendo isso, o que você diria se você encontrasse você quando você começou na academia do seu mestre, o que você diria para você mesmo? Pô, acho que eu diria tanta coisa, Ah, mas acho que o principal mesmo é não desistir. Não desistir. Aquela sementinha ali que foi plantada no comecinho ali, que eu tinha dúvida às vezes, que tipo, caraca, é uma parada que eu gosto tanto de fazer, que às vezes eu vou ter que deixar de lado ali, mas tá tudo bem. Uhum. Eu sei que eu tô seguindo por um caminho onde provavelmente pode ser que seja o certo, né? Que por muitas vezes eu achei que era assim e não me arrependo nem um pouco das decisões que eu tomei quando eu era mais novo com relação a trabalho, porque acredito que todos esses caminhos que eu fiz me Te levaram onde eu tô patrocinaram, hoje. né? Exatamente, me patrocinaram para poder eu estar aqui hoje em dia. E, cara, tá cercado também das pessoas certas. o ambiente te molda, né? O ambiente te molda demais. Uhum. Então, acredito que se não fosse o meu professor estando ali comigo também, tipo, talvez eu não seguiria no esporte, talvez eu não estaria ali como faixa preta, tipo, o apoio da minha família, sabe? O apoio dos meus amigos também, que são, pô, fundamentais, meus Você teve alunos. muito apoio da sua família? Cara, tive, tipo, só eu e minha mãe, né? Meu pai é separado da minha mãe, então eu fui criado pela minha mãe e meu irmão. Meu irmão teve a vida dele, ele casou, então sempre foi eu e minha mãe. Então, por muito tempo ali, às vezes também minha mãe segurava as pontas. Sabe, eu trabalhando ali, trabalhando aqui, tentando levar alguma coisa para casa e minha mãe também trabalhando. Minha mãe sempre foi do lar, né? Depois que ela se separou do meu pai, ela, tipo, se viu ali tendo que trabalhar, Uhum. né? Já depois de um bom tempo, tentar se inserir no mercado de trabalho. Também, se não fossem nossos amigos ali próximos, ajudando a gente, né? Então, estar cercado também das pessoas ali certas e do ambiente, né? Faz total diferença. Então, é até meio complicado essa parte de, tipo, de pensar como é que seria, porque, como eu falei, eu não mudaria nada. Não mudaria Sim. nada mesmo. Talvez eu mudaria se fosse assim, cara, podia ter começado antes, hein? Vamos voltar mais um tempinho Aham. atrás para a gente conversar com aquele menino lá que começou a se federar no basquete para falar com ele que ele pode tentar se iniciar no jiu-jitsu. Uhum. Uhum. Mas, cara, foi isso. Então, Legal. hoje em dia, tipo, eu tô onde eu tô graças a essas pessoas também. Que, pô, Legal. se eu parar pra falar aqui, fora o meu professor e a minha mãe, tipo, tem muitas outras pessoas que me incentivam, tipo, diariamente. Que Sim. Seu estão, professor te incentiva pô, muito? muito. Muito, tá sempre, até hoje ele me manda, ó, tá onde? Vem treinar, tá Uhum. onde? E eu, tipo, eu comecei a competir depois de velho. Uhum. Eu vou lutar agora sábado, dia 20, não, dia 16. Agora sábado agora, dia Sábado agora, 16, acho que é não é? 16. 16, vou lutar Uhum. agora sábado. Então, tipo, meu primeiro campeonato importante assim que eu fui foi um campeonato brasileiro, eu já era preta. Caraca, Eu Uhum. já era preta e, tipo, caraca, o campeonato sentiu nervoso? brasileiro, muito. Nossa, tenho. Essa questão de campeonato pra mim é muito difícil, porque eu fico muito ansioso. E, tipo, pra estar aqui hoje, eu tava conversando com o Yuri, Uhum. falei, caraca, Yuri, eu tô muito nervoso. Aí ele, eu vou assistir, eu vou assistir. Falei, cara, tu tem que me ajudar, cara, eu tô muito nervoso. E de fato eu tava meio, falei, que aqui, Yuri? Minha mão como tá suando? Ele, e tá molhada, né, sua mão? Então, tipo, eu tive que aprender muito com a competição.
Muito, muito, muito mesmo. Assim E você como... andou ganhando umas medalhas, né, recentemente? Sim. Eu Conta pra falei, gente dessas medalhas. cara, é muito interessante, porque lá na academia, tem até, tipo, um amigaço meu, tipo, hoje em dia ele tá morando fora, que é o Matheus Gabriel, o Rato. Ele é um menino que, tipo, era de uma outra academia, foi treinar lá na academia de Marrom, né? Ele já era graduado já. E é um moleque, tipo, extraordinário. Com sangue nos olhos pra competir, gosta mesmo de competir, gosta de sair na porrada, tipo, no jiu-jitsu sem pano, na luta livre, no jiu-jitsu com pano. Então, quando ele foi lá pra academia, tipo, era um dos únicos que estavam ali, tipo, de uma certa forma à disposição pra poder treinar com ele. E o menino, tipo, na época ele tava com 23, 22 anos. Eu já sou velho, né? Não tão velho, mas eu tenho já uma certa idade. E ele me incentivou bastante a treinar. E me impulsionou bastante também. Tipo, porque ele treinava mesmo, ele já era um atleta amador de MMA e fazia jiu-jitsu, era faixa roxa de jiu-jitsu, marrom de jiu-jitsu e, tipo, comecei a treinar com ele, comecei a tomar gosto pelo treino de alta performance. Eu sempre treino na academia, não como competidor, mas para um competidor. Porque eu achava que, tipo, se os meus amigos estivessem ali precisando de alguém para poder treinar de qualidade, cara, eu queria estar pronto ali para poder estar, tipo, ajudando eles de alguma forma. Então, eu sempre me Legal. mantive treinando, né? Não competindo direto, mas sempre me mantive treinando e estando, tipo, no meu ápice ali da forma física, de alto rendimento, para que se os meus amigos precisassem a qualquer momento para participar de algum campeonato, por algum objetivo, eu estaria disposto a poder ajudar eles. E aí que entra o coach? Que Sim, você é coach também, né? sim. Então, o Matheus me puxou bastante para isso. Entendeu? O Rato me puxou bastante para isso. Você é coach de jiu-jitsu? De jiu-jitsu. Bacana. Legal. Então, ele me acendeu me colocou uma sementinha ali, tipo, cara, tu tem que competir, cara, tu tem que, tipo, mostrar o jiu-jitsu que você tem para outras pessoas, cara, tem que visitar a academia e tal, tem que ir pra tal lugar. Aí eu comecei, tipo, frequentar outras academias, é, me deu vontade, tipo, de estar querendo fazer outra modalidade. Eu sou faixa laranja de judô, né? Então comecei a fazer judô também. É a mesma etapa do jiu-jitsu? Não, o O laranja. judô, ele tem outras etapas. Aí eu comecei de branca, pedi pro professor para começar de branca, ele, não, você já é faixa preta. Tipo, cara, por que você vai começar de... Não, cara, eu não quero pular etapa. Eu não tenho pressa. Entendeu? Se tem uma coisa que eu não tenho é ter pressa, eu consigo me direcionar e suportar o processo ali. Eu entendo que isso é necessário, não pular etapas. Então eu quero começar de branca mesmo. Aí comecei de branca, fiz o exame de judô, fui pra faixa amarela, fiz o exame de judô e fui pra faixa laranja. Hoje em dia que eu tô meio, tipo, Legal. parado assim, porque eu tô mais focado no jiu-jitsu, mas esporadicamente eu faço o judô, até porque um complementa o outro. O... Então, É porque o jiu-jitsu ele começa em pé também, né? sim, Então, sim, realmente um complementa o outro. sim. Eu queria fazer uma pergunta que, já que o seu professor ele foi, né, tão importante na sua jornada, você também sente esse peso de influenciar na vida dos seus alunos? Cara, sim, Sente? sim. Eu sinto a necessidade de estar influenciando de uma boa forma, de uma... Você sempre tenta motivar eles para trazer eles mais pro jiu-jitsu? Cara, não só pro jiu-jitsu, mas eu uso o jiu-jitsu como uma ferramenta. Como uma ferramenta de tentar transformar ali e mostrar pra eles que eles podem, que eles conseguem, que, tipo, momentaneamente podem estar passando por algum problema e que, tipo, é momentâneo mesmo, que isso vai fortalecer eles tenho certeza que eles vão suportar esse processo, e é um processo, entendeu? Nada vem fácil, Sim. dificilmente alguma coisa vai vir fácil, sabe? E que se quiser alguma coisa, cara, não tem jeito, vai ter que correr atrás, vai ter que suar mesmo, entendeu? E a adversidade ela vai ter, mas como eu falei, tipo, tem que ter uma cabeça fria,
tem que ter um pensamento positivo, tem que respirar fundo, enfrentar, porque é o processo às vezes. E ninguém melhor para falar sobre do que você, né? Que teve tantas adversidades, Sim, né? Tantos motivos para poder desistir, sim, né? Pelo menos não para talvez parar de fazer jiu-jitsu, mas de não dar aula, né? Porque uhum, você teve que trabalhar, então né, acredito que você viveu essa etapa e pode falar com convicção isso, sim, né? sim, Sim. sim, sim. Você tem algum plano pro futuro Cara, tem vários. Tem relacionado a vários. jiu-jitsu, a sua própria academia? Cara, minha própria academia, jiu-jitsu. Eu fui pai recentemente, Maneiro. né? Então, minha filha nasceu dia 22, Agora? agora. Então, dia Caraca. 22 de abril ela nasceu, Laura. Então, Manda um beijo pra ela, porque isso aqui vai ficar gravado, então quando ela ah, com crescer, ela vai ver. certeza. É, Minha filha, você foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Então, me transformou numa pessoa melhor. já tem um Elder aí diferente? Cara, muito. Muito, muito. É desafiador, né? Tipo, é o começo de um novo Elder, acredito. E como que você concilia isso, né? Sua vida pessoal com a sua vida no jiu-jitsu, como professor, coach. Cara, é difícil, mas hoje em dia eu levo tento levar da maneira mais tranquila possível. Sei que, tipo, em alguns momentos eu vou falhar, né? Tipo, na questão de atenção, ou de repente tá com uma atenção voltada para um lugar onde, às vezes, tipo, cara, quero fazer porque quero fazer, mas às vezes, tipo, cara, não, tem que parar, pensar. Inclusive, os conselhos que eu dou para meus alunos eu tento colocar para mim mesmo, entendeu? Às vezes é difícil, às vezes a gente é mais conselheiro do que colocar em prática, né? Então eu tento estar equilibrando bastante isso. Mas, cara, eu tento fazer tudo da melhor forma possível, sabe? Sempre tentando estar com o pensamento alinhado, tentando achar as pessoas certas para poder conversar, que eu acho que é muito importante, né? Porque às vezes a gente acha que vai resolver tudo sozinho, né? Tipo, então eu acredito que, tipo, o meu psicólogo, às vezes o meu conselheiro ali é o meu professor, Uhum. sabe? Tipo, passo algumas coisas em casa mesmo, né? Converso com a minha mãe, também me direciona, sabe? Tem alguns poucos amigos que eu posso chegar e conversar, né? Tipo, inclusive esse meu amigo, tipo, o Rato, o Matheus, ele recebeu uma proposta e tá lá no Cazaquistão, pelo jiu-jitsu, Caraca. Tá sabe? competindo ele? Ele tá com um contrato lá como professor. Que legal. Então, Financeiramente pra ele é melhor do que estar aqui sim, no Provavelmente. Brasil? sim, Exatamente. É, pra poder muito. sair daqui, né? Sim, cara, o jiu-jitsu hoje em dia aqui no Brasil, ele é bem visto hoje em dia, mas ainda assim ele é muito pouco remunerado. Uhum. Muito. Tem alguns nichos, né, que tipo, são segregados. Então, tipo, tem uma galera que pode sim, pela questão de nome, até pela questão da tradição, tem um ticket maior do que uma outra galera. Uhum. Então, ainda tem sim um preconceito de algumas coisas, mas lá fora é surreal essa comparação. Reconhecimento, né? É, Da... exatamente. Para você ter a noção, em Abu Dhabi é obrigatório nas escolas. Caramba, Jiu-jitsu é obrigatório. Caraca. legal. Nas Forças Armadas também é obrigatório você fazer jiu-jitsu. Se eu me salvo engano, o militar, ele só consegue passar de patente se ele também tiver Aqui? Ou lá? lá em Abu Dhabi. Se ele tiver também uma graduação no jiu-jitsu. Nossa. Então, os sheiks de lá tem aula particular com profissionais de jiu-jitsu. Eles importam profissionais de jiu-jitsu para poder estar dando aula lá. Então, a remuneração lá, tipo, é surreal. No Brasil ainda tem muita essa pegada de lazer, né? De Tem, ser uma tem. Tem atividade sim, e acaba não sendo e tão acaba não sendo. reconhecido. Exatamente. Uhum. São poucas escolas que abrem para ter, né, esse esporte de contato.
né? Uma escola ou outra vai ter judô, mas na sua grande maioria é futebol. Assim como eu tive na escola também. Futebol, basquete, vôlei, handball. Acredito que até menos que isso hoje em dia. É, Menos que isso hoje em dia. é verdade. Mas acredito que, tipo, se tivesse, ia ser bem diferente. Você já teve algum aluno seu que você perdeu ou quase perdeu pelos mesmos motivos que você quase desistiu no passado? Cara, sim. Sim, vira e mexe eu tenho. Ah, Vira e mexe eu tenho. Porque ou o aluno ele precisou, tipo, parar mesmo, porque questão de financeira, Uhum. né? Cara, pô, professor, não vou conseguir mais continuar na aula porque, caramba, tá apertado. Tipo, eu acabei de ser demitido e tal, não sei o quê. Tipo, alguns alunos falam assim, cara, o que que tá acontecendo? Ah, não vou conseguir pagar o jiu-jitsu. Falei, cara, vem, vem treinar. Quando der pra você e tudo estiver alinhado lá, você paga, cara. Sabe? Porque eu sei que, tipo, ali, pra ele, é muito importante. Uhum. É muito importante para ele poder voltar para casa também com uma cabeça boa, para ele poder mais para frente estar enfrentando as coisas que ele vai precisar enfrentar com uma cabeça boa, sabe? Ele tirando aquele lazer, aquela terapia dele ali, uma terapia. tipo, Hum. cara, pode ele me prejudicar, não prejudicar, não é bem essa palavra, mas, cara, vai estar me prejudicando muito mais ele saindo do que ele estando ali, tipo, e fazendo o esporte, e tá ali aprendendo, e tá ali tendo aquela válvula de escape. Sim. Eu acredito que isso que eu vou perguntar também tem em todas as academias, né? Mas você tem também alunos que você sabe que vão ali só pra fazer bagunça ou esse tipo de coisa, ou leva na brincadeira. Cara, acho que iniciantes tem muito isso, né? Iniciantes tem bastante isso. Então, iniciante e criança, né? Mas criança, cara, a aula sim pode ser voltada para jiu-jitsu, mas o que envolve o jiu-jitsu, acredito que você passando para criança é muito mais importante. Sabe? Qual é o conceito ali de jiu-jitsu? De respeito, você respeitar a figura do professor, você respeitar seu colega que está ali fazendo aula com você, entendeu? Sim. Então, acho que essa questão de bagunça e de brincadeira mais para criança e para iniciante, né? O Sim. que vai ver ali, na verdade, não é nem como bagunça, como brincadeira, mas como um lazer. Uhum. E aos poucos, e depois de um tempo ele vai começando a entender ali a filosofia, quais são os princípios, né? E a academia vai mostrando isso para ele, né? O ambiente vai moldando ele ali para que isso aconteça. Falando de filosofia e princípios, tem alguma frase que você leva ou do jiu-jitsu ou de algum famoso que você leva para a vida relacionado à sua profissão ou sua vida profissional? Cara, tem algumas palavras assim, né? Mas eu acho que a que mais vem na minha cabeça assim é respeito. Uhum. Eu acho que o respeito, tipo, vai moldar ali bastante como vai ser a sua filosofia partindo dali. Então, respeito no geral. Você respeitar o processo. Você respeitar o seu tempo ali também. Que às vezes você sai um pouco da área do jiu-jitsu, às vezes você não se respeita. Você aceita, às vezes, de coisas ali que você não precisa aceitar. Sabe? Você, às vezes, acaba respeitando pensamentos de outras pessoas e acaba não dando valor aos pensamentos que você tem, respeitando os pensamentos que você tem. Sabe? Acho que o respeito ali é num geral. Você respeitar o ambiente que você tá, você respeitar o processo e também resiliência, né? Tem que Sim. perseverança e resiliência, sabe? Perseverar também é muito importante, porque altos e baixos não tem jeito, vai ter. Vai ter. Assim como Como no tudo, jiu-jitsu, às né? vezes você tá por cima, às Uhum. vezes você tá por baixo, às vezes. É isso. Muito bom. Entendeu? É isso. Muito Bacana. bem. Vai Posso. fazer as perguntas ou a gente vai Uhum. para as fotos? Vou fazer pergunta. Tá. Vou fazer uma dinâmica com você, Uhum. onde eu faço algumas perguntas e aí você responde
uma resposta curta ou é mais sobre o que você prefere, tá? Quem foi a pessoa que mais marcou a sua trajetória no jiu-jitsu? Cara, que mais marcou. É a que mais marcou. E é como eu tive como referência ali mesmo. Que me deu o norte, que me deu oportunidade também, mas. No geral, né? Então, o meu professor, o Luiz Fernando. Então, ele que mais marcou e que marca, né? Tô com ele até hoje, então é uma das minhas referências. Como foi a primeira vez que você pisou no tatame? O sentimento? Nossa, da primeira vez. Cara, a primeira vez foi no projeto lá, né? Do professor, e foi tipo. Cara, acho que não sei te explicar, mas Foi bom o sentimento? cara, foi. Foi. Foi tipo aquela coisa de nova, né? Mas que não foi, o mais importante não foi nem o primeiro pisar ali no tatame, não. Mas foi quando eu pisei pela primeira vez ali na academia do meu professor, o ambiente ali, falei, caraca, que maneiro. Tipo, entrar ali no tatame e não ter aquela sensação, tipo, pô, como é que vai ser? Como é que. Mas acho que a segunda pisada no tatame acho que fez mais sentido pra mim do que a primeira. E o pisar no tatame de um campeonato? Nossa, isso até hoje pra mim é assim. Mas a primeira vez no campeonato, nossa, o que que eu tô fazendo aqui, cara? O que que eu tô fazendo aqui? Então, tipo, Nervosismo surreal, nossa, né? muito nervoso. Muito, muito, muito nervoso mesmo. Eu até separei uma foto, foi uma das primeiras competições que eu fiz, foi de faixa roxa. Então, no dia seguinte, no dia anterior, eu não consegui dormir direito. Nossa, eu nem lembro a hora que eu fui dormir, eu nem sei se eu consegui dormir nesse dia. Mas eu Caraca. cheguei na competição, tipo, eu já tava querendo ir embora, porque eu tava conseguindo controlar ali a minha ansiedade. Mas é engraçado que todas as vezes que eu vou lutar, eu fico muito ansioso, né, pra querer lutar logo. É nem ansioso, tipo assim, caraca, o que que eu tô fazendo aqui? Claro, tem um pouquinho disso também. Uhum. Mas pra competição, assim como se tiver algum jiu-jiteiro vendo, né? É aquela sensação de dor de barriga, a barriga começa a doer, cara, você quer vomitar, mas tu não tem nada na barriga, é uma sensação bem, bem, bem diferente. Mas quando eu piso no tatame na competição e eu tô de frente ali pra pessoa que vai lutar comigo, parece que, tipo, o mundo se silencia ali e eu fico focado, sabe? Porque também não tem pra onde correr, né? Já tá ali na frente, então, tipo, o que eu posso fazer, o que o jiu-jitsu ensina é, tipo, respirar fundo e enfrentar ali a adversidade que tá ali na minha frente. Então, mas antes disso é loucura. Bacana. É, Qual foi o momento mais difícil da sua vida dentro do jiu-jitsu? Aquele que ninguém vê, que não tem holofote, que só você sabe. Caraca, essa é, cara, o momento mais difícil. Caramba, essa, cara, acho que os bastidores, quando ninguém tá ali te vendo, é a parte mais difícil. Uhum. Porque normalmente quando você tá ali na frente de alguém, ou até mesmo dos seus alunos, você tenta passar não a melhor impressão, mas tá ali, tipo, como um apoio mesmo, sabe? Esquece um Uhum. pouquinho dos seus problemas e tá ali como um apoio pra dentro do tatame e pra fora dele também. Mas, cara, o momento mais difícil, cara, eu acho que é o processo. Essa questão de tipo, de caraca, será que é isso mesmo que eu tô fazendo? Pô, não posso. Por um bom tempo, e quero retomar, né, os meus estudos para concurso. Então, enquanto eu estava ali estudando para concurso, que são os bastidores, né, eu ficava, cara, eu tenho que focar nisso. Cara, será que o jiu-jitsu tá me atrapalhando? Cara, aqui as minhas aulas. Então, tipo, teve uma certa fase que eu fiquei bem, bem preso a isso. Tipo, será que eu tô fazendo a coisa certa? Então, tipo, vira e mexe assim, acaba acontecendo isso. Mas hoje em dia, como eu falei, tipo, eu tenho absoluta certeza que tudo que eu fiz me levou aonde eu estou hoje, e, tipo, não mudaria Onde nada. deveria estar, né? Exatamente. Então, acredito que tudo que eu vou fazer agora, tipo, é um complemento sim. Não um complemento, tipo, financeiro, mas um complemento para que eu possa, sim,
ter condições para que eu possa colocar as coisas que eu pretendo fazer em prática. Bacana. Você tem algum apelido no jiu-jitsu? Ah, tem vários. Algum que você pode compartilhar? Cara, tenho, acho que todos. Tenho samurai, japonês, ninja, bruxo. Cara, tem um monte. Qual lesão te ensinou mais do que qualquer aula? Nossa, acho que todas. Eu tenho um problema no joelho, Caraca. tenho Por causa do jiu-jitsu? do jiu-jitsu. Eu fissurei a minha mão por causa do jiu-jitsu. Eu quebrei o nariz dando aula Nossa. de MMA. Tomei uma joelhada no nariz Nossa. de um aluno. Tenho lesões no ombro até hoje. Cara, mas Imagina o desespero do aluno É. ter quebrado o nariz É, do essa professor. foi até Na aula. engraçado, porque eu tava treinando com um aluno particular, né? E eles tinham um octógono em casa, dentro de casa. Aí treinando com ele, no movimento que eu fiz, tipo, eu fui de encontro ao joelho dele. Aí só escutei o estalo. Tá. Aí eu meio que tentei continuar assim, só que aí minha boca começou a encher d'água. Só que não era água, era Nossa. sangue. Eu falei, ai meu Deus, quebrou. Aí começou a escorrer sangue no tadinho, ele ficou desesperado. Aí pediu pra moça que trabalhava na casa dele gelo, ele foi correr atrás de gelo. Aí, tipo, não lembro o nome da moça, falou assim, Ciclana, traz gelo pra ele e uma aspirina. Eu falei, cara, mas aspirina pra quê, cara? Não, pra se você sentir dor. Eu falei, cara, não vai fazer diferença nenhuma. Aí achei que ele fosse trazer, tipo, uma bolsinha de gelo. Ele trouxe um saco de gelo. Caraca. Aí ele bota aí, eu falei, cara, mas eu preciso de pouco gelo, mas não vai adiantar nada. Ele deixa eu botar no lugar. Eu falei, não mexe no nariz. Já quebrou já. Aí eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar estancar um pouco o sangue e a gente vai pro hospital, mas fica tranquilo. Acontece e tá tudo bem. Então foi bem engraçado essa. Defina o jiu-jitsu em uma palavra. Nossa. Pô, em uma palavra. Uma palavra. Jiu-jitsu em uma palavra. Cara, perseverança. Acho que resume bastante. Não só na questão de, tipo, profissão, mas na questão como aluno, tipo, de graduação também, você perseverar e, tipo, e ter a filosofia que o jiu-jitsu tem de te mostrar que às vezes você tá por baixo, às vezes você tá por cima e não desistir e perseverar mesmo. Fora do tatame, o que você faz que ninguém imagina? O que eu faço e ninguém imagina. Fora do tatame. Nossa, eu tô a maioria das vezes no tatame. Difícil essa então, É hein? difícil. Quer pular essa? Cara, fora, tipo, procurar um lugar pra tomar um café. Mas isso todo mundo imagina, porque eu posto bastante coisa de café. Cara, que ninguém imagina. Tem algum hobby que você tem que ninguém Sabe saiba? cantar. Cara, não tenho. Acho que o meu hobby ainda é o jiu-jitsu. Show. E, tipo, acho que ninguém imagina. Cara, não tem. Não tem? Não tem. Então show. Que nem o Alex Poatan. Qual o seu hobby? Treinar. Treinar. É verdade. Show. Vamos partir para as fotos? Bora. Vamos. Bom, vamos olhar agora algumas fotos aqui, né, da sua trajetória, começando por essa aqui, que parece ser bem antiga, né? Cara, essa é muito antiga. Essa foi a academia onde eu fiz a transição, né? Fui de uma academia para outra. Uma das primeiras academias que meu professor começou a dar aula. Uhum. Aqui eu fui pego de surpresa porque eu cheguei no dia pro treino. Meu professor tá até aqui no canto. Eu fui pego de surpresa que quando eu cheguei na academia, ele falou assim, e aí, tá pronto? Aí eu, tô. Aí ele, tem certeza? Aí eu olhei assim pro kimono, pra faixa. Eu falei, tô, cara, por quê? Ele, ué, teu exame hoje. Eu, meu exame de quê? Ele, exame de faixa, surpresa. Falei, que isso, cara? Mas eu nem estudei nem nada. Ele, não tem problema, eu sei que tu sabe. Deixa eu pegar a listinha aqui. A listinha tá até aqui, ó, Uhum. no chão. Aí ele vai pedindo, né, a listagem e, tipo, você vai fazendo.
Caraca. Cara, eu nem lembro se eu consegui fazer tudo. Pô, só sei que ele foi, ó, é assim, tem certeza? Aí ficou, meu Deus do céu. Aí foi o meu exame, né? E aqui, se eu não me engano, é o Robson, que também se formou preta junto comigo. A Caramba, gente era azul. que legal. Muito bom. Aqui já foi quando a gente mudou de academia. Foi pra academia onde eu trabalhava na loja, saía às 6 e ia correndo direto pra lá pra poder fazer a parte da recepção. Aí eu tô bem aqui, ó. Você tá lá desde o comecinho mesmo, Desde o né? Tem começo. provas. Tem prova. Aí tava o cabelo curtinho, né? Curtinho, curtinho. É, não era samurai ainda, né? Aqui foi Aí aqui foi quando eu concretizei a roxa. legal. E tinham outras pessoas aqui para receber faixa também? Tinha, tem mais gente aqui, já recebeu a faixa. Caramba, o Pantera novinho ali, amigaço também. É, as pessoas podem receber faixas diferentes no mesmo dia Pode, ou é? pode. Ah, Porque aí já passou a parte do exame, né? uhum. Já passou todo o exame, aí marcou um dia pra todo mundo receber a faixa junto. Ah, Faz tipo uma entendi. cerimônia. Aí todo Entendi. mundo recebe junto, aí chama os familiares. Legal. Você falou que tem alguma coisa no joelho, né? Tem uma lesão no joelho. Mas ainda consegue lutar tranquilo? Consigo. Eu adapto. Vai adaptando, não tem jeito. Lesão, isso não é cirúrgica, você vai adaptando. Mas ainda dói seu joelho? Cara, dói. Tem certas posições que sinto um incômodo Caraca. terrível. Nossa. O adversário não sabendo, né? É, não sabendo. Legal. Aqui Cara, essa foto é interessante porque esse menino aqui hoje em dia, cara, tá enorme. Ele mora aqui próximo à minha casa, a casa da minha mãe, e eu vejo ele na rua, ele fala comigo, cara, ele tá maior que eu. Ele ainda faz jiu-jitsu? Ele faz jiu-jitsu com o Robson, o menino que fez o exame surpresa junto comigo. Uhum. Ele vai lá de vez em quando treinar no Robson. Aqui é, Legal. pô, era uma criança. As crianças adoram, né? Aqui foi, acho que a minha primeira ou segunda competição de faixa roxa. Sul-americano. Aí, quando eu recebi a minha faixa marrom, Quando vocês vão para competição em outros estados, assim, vocês que precisam custear 100%, né? 100%. Inscrição, que não é não é barata, é cara demais. E cada dia tá mais cara. E, cara, quem tem carro, às vezes vai de carro e dá uma carona, entendeu? Por muitas e muitas vezes tive alunos que me patrocinaram Uhum. passagem, me Caraca. patrocinaram inscrição. Uhum. Então, tipo, É um sou muito custo grato a alto, né? todos eles. Aqui eu já tava de preta. Esse dia, se eu não me engano, era uma cerimônia de graduação. Ele também, que o Rodolfo é aluno do meu professor, hoje em dia ele mora lá fora. Caramba. Também já dá aula de faixa preta Lá fora? lá fora. Bacana. Aí foi, se eu não me engano, eu tava competindo já de preta. Fiquei em segundo lugar. Eu acho que é o mesmo dia. Legal. Mesmo dia, eu e meu professor. Teu professor. Ele é seu professor? Ele é meu professor, Legal. Luiz Fernando. Aí na minha competição de preta também, foi uma das primeiras de preta, assim, que eu fiz. Campeonato Brasileiro, nossa, aí como eu tava nervoso. Um dos primeiros? Foi, primeiro brasileiro. Você Pô, ganhou? Não passei da primeira luta. Não passou? Perdi na primeira luta. Nossa, o Campeonato Brasileiro é um dos campeonatos mais, acredito, mais forte do mundo. É. Porque tem muita joia rara aqui no Brasil. Que por muitas vezes não conseguem visto, não conseguem passagem para poder estar lutando nos campeonatos lá fora. Porque o Mundial de Jiu-Jitsu é nos Estados Unidos, né? É na Califórnia. Então, Porra, cara, passagem, tudo caro, né? E é visto, tudo custeado pela pessoa por mesmo ou muitas e patrocinador, né? muitas vezes pelo próprio atleta. Entendeu? Às vezes o professor às vezes dá uma ajuda, mas, cara, Eu acho que esse Difícil, daí né? deveria ser um esporte que deveria ser ter algum tipo de incentivo pelo governo, sabia? cara, hoje em dia tem.
Tem. Mas é um nicho também. Hoje em dia tem uns atletas de jiu-jitsu que eles entram para as Forças Armadas, né? Assim como os outros esportes olímpicos, né? Tem alguns atletas que eles são das Forças Armadas, só que eles são atletas, entendeu? Eles são lá, Nossa, é muito serviço, específico. Porque... mas Tem- são atletas. porque Tem teori- campeonato. Pode Não, pode falar. Não, fazer uma pergunta. Se tem esse ano o campeonato brasileiro, se vai ter. Então, já teve, né? Acabou, se eu não me engano, no final do mês passado, Uhum, o adulto. uhum. E vai ter agora em junho o campeonato infantil. Não é Brasileiro todo infantil. ano que tem, não? É todo ano. Todo ano. Todo ano. Todo ano tem. Que legal. Aí a gente já na nova academia. Deve ser Nossa, foi só melhorando, né? Que legal. uma aula. Foto de uma aula. Caraca, isso daí foi na pandemia. Na pandemia, quando liberou pra poder fazer. Pra poder dar aula, né? Aí a Débora e a Clara. E você dá aula para todas as idades, Dou então, aula pra né? todas as idades. Tem um limite, um mínimo e um máximo de. Cara, não. Pra você ter noção, eu tinha um aluno, seu Guarani, índio. Hum. Ele, na época, ele tinha 82 anos. Caraca. Nossa. Faixa Branca branca. também? É porque eu tô vendo que a senhora ali também é faixa branca, né? Faixa Tá começando. branca. Hoje em dia, a Débora, ela é faixa marrom. Que Eu não isso, dou mais velho? aula pra ela. Quem dá aula pra ela é meu professor. Arrasou. Porque eu tinha uma aula de turma feminina, 7 horas da manhã. Só que aí eu comecei a trabalhar depois e, tipo, tive que abandonar a aula. Só que como a aula do meu professor era, tipo, ao mesmo tempo, não era uma turma feminina, a Débora falou assim, não tem problema. Eu Ela faço pegou aula, firme, né? faço essa aula aí. Aí tem quantos anos ela? A Débora, cara, deve estar com 50 e pouco. Caraca. Uhum. Tem a Pegou pegada boa, firme ela? ela. Que Cara, legal. e tipo, mas eu tenho lesão. Cara, a Débora também tem lesão no pulso, tem ciático, Eu uma zoado. faixa preta que não tenha nada. Cara, difícil. É muito difícil. Se tiver, tá sendo faixa preta errada. Exatamente. Esse daí foi a última competição que a gente foi. Meu professor, a Yasmin, Edgar, Rafael, o Martinho e o Daniel. Legal. O Rafael, cara, ele foi competir aqui. Foi desse dia? Eu acho que foi. Ele tinha sido atropelado, cara. Que Nossa. isso? Tinha sido atropelado. E foi pra Mas pedir foi você. mesmo assim competir. Tava com um quadril gigante, inchado, se eu não me engano. Que isso? Ele Mas- chegou a ganhar a primeira luta? ou- Ganhou a primeira Uma luta. medalha. Ganhou a ó. primeira luta, aí na segunda luta, se eu não me engano, foi decisão do árbitro. Aí ele acabou perdendo. Caramba. Mas mesmo assim, Mas mano. mesmo assim foi. Essa competição foi lá muito em amor. Saquarema. Pô, essa competição foi muito maneira, muita. Porque foi todo mundo junto. Cada um foi num carro, né? Uma galera chegou primeiro e tal. E, tipo, na volta, nossa, foi maravilhoso que a gente parou num lugar pra comer. Uma família Aí mesmo. cada um contando da sua experiência da competição. Uma galera nunca tinha ido com todo mundo, assim, pra competir. E aí foi o que você falou, é uma família mesmo. É uma família. Aí na mesma competição. Muito bom. Aí quando a gente Tem tirou alguma foto. diferença que eu vi que você tava com a faixa ali do Brasil? Ah, aqui tem. É porque os dois estão lutando de kimono branco. Aí pra diferenciar, o árbitro diferenciar a pontuação que ele dá, ele diferencia pela cor da faixa. Então eu tô com a faixa preta ali ainda, mas tô com uma faixa verde e amarela. E o outro E tá a faixa preta normal, né? E a pontuação que o árbitro dá é na mão, né? 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, entendeu? Aí ele dá do lado onde ele tem uma pulseira da mesma cor, Entendi. verde e amarela. Ah, entendi. Legal. Essa faixa ela é fornecida no campeonato? No campeonato, isso. Eles colocam lá na hora. Aqui Essa foi a competição anterior a essa que eu lutei lá em Saquarema. Uhum. Aí essa daqui foi da mesma federação, só que essa foi transmitida ao vivo no YouTube. Legal. Vocês eram da mesma equipe? Aqui a gente era da mesma equipe. Ele era da mesma equipe, só que de um outro polo, né? Uhum. Bacana.
Aí aqui eu, meu irmão de consideração, o Kelvis, e a minha chefe, a Júlia. Legal. Pô, tem boas histórias também pra contar sobre empreendedorismo, sobre Ela. ela. Ela é sensacional. A Ela Aninha, trabalha com o que ela? ela trabalha. Cara, hoje em dia a gente faz marketing. A gente tá tentando entrar nessa área de marketing, até do Instagram do meu professor. Meu professor tem um Instagram, mas Não mexe. não é profissional. Então a gente tá tentando deixar mais direcionado o Instagram dele, tentando trabalhar essa área, O porque, trabalho seu também? cara, sim, Pra poder, ainda mais pra captar mais sim, alunos. exatamente. Então, porque, cara, a gente conversa muito sobre isso, eu e a Júlia, porque, cara, meu professor é um poço de conhecimento. E é um Precisa cara. mostrar isso pro mundo, né? E exatamente. Ele precisa mostrar, as pessoas precisam conhecer ele, o conhecimento que ele tem, sabe? Não só técnico mesmo, mas acredito que, tipo, essa visão que ele teve de perseverança, de estar cercado de pessoas certas para conseguir fazer com o empreendimento dele, tipo, funcione e dê certo. Então, a gente tá tentando fazer isso, pô, e ela, Hum. cara, tem excelentes ideias Depois passa pra gente para esses bastante coisa. contatos aí. Foi. Foi. Essa é a última foto. Não podia finalizar melhor, né? Com esse ouro aqui na mão. Foi Muito proposital. bom, né? Maravilha, muito bom, Helder. Obrigada por compartilhar Nossa, eu que esses agradeço. registros únicos. E para a gente fechar, fala para o pessoal aí que está assistindo a gente, né? Para fechar, uma frase, um incentivo, uma dica ou um agradecimento que você queira deixar também. Agora o espaço é todo seu. Cara, então, acho que um agradecimento, Legal. aquela ali, um agradecimento específico, assim, pra dar, eu não tenho mais. Cara, todas as pessoas que passaram pela minha vida, que, tipo, estiveram comigo em vários momentos, sou muito grato mesmo. Sou muito grato ao meu professor de ter me dado aquela primeira oportunidade de estar podendo dar aula, de estar no espaço mesmo que ele estava. Então, agradeço muito mesmo. Agradeço a minha mãe por estar sempre comigo, me apoiando e ter me dado essa oportunidade, né, de estar tentando fazer e correndo atrás do que eu queria e nunca fazendo que eu desistisse disso. Cara, os meus amigos mais próximos, então não vou citar nomes, mas são de suma importância nos momentos que eu acho que eu não sou capaz e que eu não, às vezes não vou dar conta, e eles me incentivam, não só na questão de profissional, mas questão de, assim como meu professor precisa ser visto pelo mundo, os meus amigos também acreditam que eu possa estar fazendo isso também. Então tem feito total diferença, não só como professor, como profissional, mas como atleta também. Sim. Então, sou muito grato mesmo a eles. E o recado que eu posso dar é, cara, assim como o jiu-jitsu, posso pegar o jiu-jitsu como referência porque tem dias que vai ser um dia ruim, tem dias que não vai ser fácil, não vai dar tudo certo, mas se você tiver perseverança e força de vontade, uma hora você vai conseguir, uma hora você vai estar por cima, uma hora você vai ter uma estratégia boa, uma hora, cara, vai dar tudo certo. É só não desistir, é só ter perseverança e acreditar que você consegue. Então é o recado que eu posso dar. Muito bom, a gente não poderia terminar de jeito melhor, né? Sim, com certeza. Exatamente. Só resta dizer muito obrigada Eu que por ter agradeço. participado. Sou eu que agradeço. E espero que vocês tenham gostado. É isso. Até a Exatamente, próxima. gente. Tchau, tchau. Até a Tchau, tchau. próxima. Até a próxima.